Graça e paz, amados. Sou a Bispa Márcia. Gravo esse vídeo aqui no dia 29 de janeiro de 2022. Um vídeo doméstico, né? Um vídeo caseiro do meu celular, aqui no meu quarto. Eu quero trazer uma palavra, uma mensagem de Deus para você, né? Neste momento, você vai notar algumas falhas na minha voz, talvez na minha entonação, devido a uma enfermidade, né, qual eu estou vivendo. E até aqui usando um artifício aqui para me ajudar na caminhada, mas tudo faz parte da guerra, tudo faz parte do processo. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças, né? Então eu dou graças a Deus por tudo. Ezequiel capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, estou lendo a Bíblia: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam do seu coração, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para entrardes firmes na peleja no dia do Senhor. Ouviram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, o profeta Ezequiel, em um período, né, ele viu, Deus falou com ele, a palavra de Deus veio a ele, mostrando a ele as profecias que estavam sendo ditas, mostrando falsas adivinhações, falsos profetas, falsos homens que estavam tendo oportunidade de pregar a palavra. Você sabe que o profeta, ele é tido como alguém que ouve a voz de Deus, ou a vontade de Deus, ou sabe a vontade de Deus, e ele transmite a vontade de Deus. Isso se traz talvez através de sonhos, né? Deus antigamente, na antiguidade, falava muito com os profetas quando eles estavam dormindo. Deus mostrava revelações para os profetas e às vezes a voz vinha até os profetas no seu espírito e eles ouviam, entendiam, tinham entendimento e repassavam o que Deus estava querendo dizer ao povo. Geralmente a profecia ela alerta as pessoas sobre fatos, sobre acontecimentos importantes. Bom, no contexto que nós estamos vivendo hoje, existem, pela Bíblia Sagrada, a profecia vem através de um dom chamado dom da profecia. Paulo relata também nas suas cartas para a igreja dons específicos, como dom de visão, revelação, dom até mesmo de profetizar. Joel também disse que nos últimos dias haveriam pessoas, né, que teriam sonhos, visões e revelações. Bom, isso não é novidade para ninguém. Nós sabemos que o ser humano ele é dotado de corpo, alma e espírito. Após receber o fôlego de vida, o espírito, né, se torna alma vivente. Então aquele espírito, ele ouve, né, a voz de Deus, a vontade de Deus, das pessoas que são separadas para esse tipo de visão. A espiritualidade, ela independe da religião. Tem pessoas que são totalmente dotadas de dons espirituais. E nós sabemos que no meio do povo de Deus, o povo cristão, existem muitas pessoas que têm dons. O povo judeu, eles trabalham com a revelação da Torá, né? Com a revelação da Torá. Eles usam também a cabalística, né? E eles usam o Talmud, eles usam o Zohar, eles usam livros, né? Proféticos também.
mística também, profética, dado aos ensinamentos que eles trouxeram durante muito tempo. A igreja evangélica em si também é uma igreja que crê muito nos dons e trabalha muito com dons espirituais. Eu digo isso da igreja pentecostal. Você sabe que a igreja ela se ramificou muito. A igreja teve muitas mudanças e nós sabemos que a Bíblia Sagrada, que nós lemos hoje, ela foi modificada com base na tradução da linguagem, né? do grego, do aramaico para o grego, do grego para o latim para o português e assim sucessivamente. Então nós temos aí a Reforma Protestante que trouxe algumas traduções, algumas mudanças e algumas revelações para o povo de Deus. Mas tudo isso, todas essas traduções, onde nós sabemos que foi revelado também a tradução do nome de Jesus, né? Que na época quem foi traduzido o nome de Jesus para nós aqui no Ocidente, o nome de Jesus ele foi modificado devido à letra J não existir no alfabeto aramaico. Então houve algumas mudanças e deram esse nome, Javé, a Deus, e Jesus para Jesus, e houve muitas mudanças, muitas transformações. O fato que o nome de Jesus não é Jesus, e foi nos passado esse nome devido a uma tradução e ao nome que você ouviu chamar desde que você nasceu. Você ouve as pessoas que creem no cristianismo, né? Professar essa fé no nome de Jesus. Mas Jesus é uma tradução, né? Foi utilizado pela Igreja de Roma. O povo judeu e Roma, eles se apossaram das escrituras e modificaram algumas coisas. O fato é que a Bíblia também nos revela que o Espírito de Deus, é através do Espírito de Deus que Deus fala com o homem. E o homem que crê verdadeiramente em Deus, ele fala com Deus através do Espírito. E as revelações são dadas através do Espírito. O Espírito Santo, ele é o encarregado de Cristo, quando ele ascendeu após a sua ressurreição. Ele informou os discípulos que através da oração, da comunhão e da pregação da palavra e da unidade dos discípulos viria após a ascensão de Jesus, né? Viria o Espírito, que seria derramado, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio, né? Em Atos capítulo 2, nós nos informamos sobre isso, que o Espírito Santo, ele é o encarregado dessa missão, de conduzir o espírito do homem, de conduzir a alma do homem a Deus. Então, graças a Deus por isso, que o Espírito nos guia à verdade, e a verdade é essa, que nós precisamos ter esse entendimento e essa proximidade com o Espírito Santo para que nós possamos alcançar a verdade, a salvação daqueles que creem em Cristo, o Filho de Deus, que encarnou-se, né? Encarnou-se, tornou-se homem, teve o seu sacrifício na cruz, derramou teu sangue, o seu corpo foi moído, e através desse ato, desse sacrifício, o Filho de Deus, ele traz para nós uma nova aliança, um novo momento, um novo testamento, um novo pacto. E esse novo pacto existe para a salvação do homem. E o Espírito Santo conduz através da aceitação. Quando o homem se entrega a essa história, deste sangue carmesim, esse sangue inocente, puro, do Cristo, Filho de Deus, quando o homem aceita essa história para si, toma para si, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dá dons, o Espírito Santo lhe capacita. E o que eu quero te dizer é isso, que através do Espírito Santo você será conduzido à salvação por intermédio de Cristo. A salvação é por intermédio de Cristo, o Filho unigênito de Deus.
ele deixou a sua glória, o seu trono, para se fazer carne e habitar entre nós e, através desse ato, resgatar a humanidade através do seu sacrifício e do seu sangue. Porém, eu quero dizer à humanidade que a humanidade está vivendo o princípio das dores, né? Porque isso também não é novidade. O princípio das dores, ele traz o final dos tempos, ele traz um início de uma história a qual foi revelada a João no livro do Apocalipse. Você pode ler e entender que nós estamos vivendo o princípio das dores, tudo que está se intensificando, todo o sofrimento da humanidade, pandemia, guerra, doenças, tratado de paz, globalização mundial, poder sendo globalizado. O Crislam, que é a reunião do Papa com o líder do povo judeu, juntamente com o líder dos muçulmanos, né, tornando-se lá em Dubai a sua sede, né, aonde estará sendo inaugurado em breve o Crislam, que é a reunião mundial, né, da ordem mundial, da religião mundial. Então logo estaremos caminhando para uma religião mundial, uma moeda única, um governo único, tudo isso que foi predito e foi falado. A questão, amados, é que eu acabei de ler nessa palavra e que os falsos profetas estão se aproveitando do sofrimento, do desespero das pessoas, estão se aproveitando de tudo isso. Vai ser cobrado das pessoas, vai ser cobrado do povo que escondeu o nome de Deus, vai ser cobrado quem escondeu o nome de Jesus, o nome do nosso Cristo. Vai ser cobrado das pessoas que trocaram os mandamentos, tiraram sábado, colocaram domingo. Vai ser cobrado dessas igrejas poderosas, né, desses impérios aí que foram colocados, calendários, mexeram em calendários, mexeram em datas, mexeram em nomes, mexeram em tudo que puderam mexer, ainda estão mexendo e vão mexer muito mais. Então, amados, a questão é essa. Prepara-se para se encontrar com Deus. Prepare-se para a verdade que está aparecendo e vai aparecer. Prepare-se para você ter esse contato com o Espírito Santo. Porque quando você não sabe a verdade, você deve buscar isso. E esse Espírito que vai guiar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. E a verdade é que vai libertar. Não é um homem, não é uma religião. O que liberta alguém é a verdade. E uma mentira contada, né, durante séculos, ela acaba se tornando uma verdade. E essa não é a verdade que Deus quer revelar ao mundo. A verdade revelada ao mundo é que o Salvador do mundo é Cristo. É o sangue dele. Muitos sangues de profetas foram derramados já, né? Então agora é o acerto de contas. A terra está gemendo, o mundo está gemendo, a terra está já no seu momento crucial, né? A revelação aí do Machia, que é o Machia judaico, que é o Machia que vai ser revelado dentro em pouco tempo para a humanidade, né? As mesquitas, os rabinos, as sinagogas, estão tudo sendo preparado para anunciar a chegada do Machia, que segundo as suas contagens, esse ano 2022 é um ano bem profético, é um ano onde será revelado o Machia. Então ele ali, o ministro de Israel irá passar, né, o poder para o Machia. Então assim, o povo de Deus, irmãos, tem que estar preparado. Nós temos que estar preparado. A nossa luta, a nossa preparação é para ser arrebatados com Cristo, é para ser levados com Cristo. Tudo que está sendo feito, essa preparação de governar a humanidade, isso aí é desde os tempos primórdios, o homem tentando dominar, né? O inimigo da humanidade tentando dominar. As mortes em massas, doenças sendo programadas, né? Para matar pessoas, né? A humanidade sendo preparada para ser morta, né? Então, o que está sendo falado aí, as pessoas que estão falando a verdade estão sendo tidas como loucos, mentirosos, endemoniados, perturbados e etc. E as pessoas que estão falando a mentira estão sendo ovacionados como poderosos estão sendo
colocados no poder. Esse sempre foi o erro da humanidade. Esse sempre foi o erro dos homens. Os cativeiros antigos, os cativeiros da Síria, cativeiro babilônico, a prisão dos profetas, a morte dos apóstolos, né? Os apóstolos foram mortos, foram cortados, serrados, sangrados por pregar a verdade. E hoje também não é diferente. Hoje as pessoas que pregam a verdade, que estão dizendo, prepara-se para encontrar com Deus, as pessoas que estão dizendo que Jesus, né, que o Cristo está pregando, porque Jesus é um nome que foi dado, né, pela igreja de Roma. Não é o nome do Filho de Deus que foi apresentado ali, o filho que Maria gerou, né? Então, se for um nome apresentado para a humanidade, tudo para ocorrer essa alucinação no final dos tempos, para que as pessoas não tenham a direção de quem clamar, a quem chamar. Então, o ateísmo, a ciência, ela está avançando e as pessoas estão se afastando de Deus, estão se afastando do Filho de Deus, estão se afastando por motivo de não entender. Ora, se a Bíblia foi modificada, o Espírito não foi modificado. O Espírito de Deus não foi modificado. Ninguém toca no Espírito de Deus. Ninguém toca. Podem mexer em nome, podem mexer nas tábuas, nos mandamentos, nas liturgias, podem mexer no que quiser, mas no Espírito não se mexe. Você tem um Espírito. Você recebeu um fôlego de vida e você tem um Espírito. E o Espírito de Deus, o nosso Elohim, o nosso Eterno, fala conosco através do nosso Espírito. E isso ninguém mexe. Isso ninguém mexe. Ninguém mexe no Espírito. Então, se você tem o Espírito de Deus, você também tem o Espírito Santo que é dado e o Espírito Santo te guiará. Ele vai te guiar. Então, se os falsos profetas estão dizendo mentira, estão profetizando mentira, você tem o Espírito que vai te guiar. E o Espírito da verdade está guiando pessoas que creem na verdade. O Espírito de Deus, ele existe. O Espírito Santo, ele ainda está com a igreja. Ele ainda está conosco. Então não há o que se temer. Então nós não temos que ter medo de governo único, moeda única, de ser marcados, de receber chip, vacina. Por quê? Porque nós temos o Espírito. E o Espírito que vai guiar. Porém, se você não está ligado com o Espírito do Eterno, você vai perder essa guerra. Você vai perder essa guerra. Então a palavra é essa. Os falsos profetas estão aí. Muitos grandes sabem a verdade. Por isso que o julgamento do grande trono de Deus será para grandes, pequenos, independente. O período da igreja, o período dos gentios está no seu final. O final deste período dos gentios chama-se princípio das dores. Qual é o princípio das dores? Intensificação dos sinais dos fins dos tempos. A intensificação. Então, intensificou. E o povo judeu está na sua contagem, né, no ano de 5.782 até setembro deste ano, que iniciará o ano 5.783 e é o ano previsto, né, porque o que é passado, previsto para que o Mashiach seja ovacionado, levantado e colocado. O Mashiach que o povo judeu está esperando. Agora, o Mashiach que a igreja recebeu foi Cristo. Foi Cristo. E o Mashiach do povo judeu é o Mashiach que vai trazer toda aquela formalização dos tratados de paz, as assinaturas, a elevação do povo judeu, né? Então, irmãos amados, você que está ouvindo esse vídeo,
e que tem o Espírito de Deus, eu estou te trazendo uma mensagem espiritual que está além da religiosidade, está além da Bíblia Sagrada e está além das Escrituras. Porém, foi através das Escrituras que nós tivemos o entendimento. Mas isso vem já de geração em geração sendo falado, que haveria um dia em que Cristo iria voltar para buscar a igreja, buscar o seu povo. Ele edificou a igreja através dos apóstolos, dos 12. Ele escolheu os 12. E quando um dos 12 caiu, foi colocado outro no lugar, chamado Matias, e continuou o trabalho dos apóstolos, que é de casa em casa, pregação do evangelho, pregando a verdade, pregando o sacrifício da cruz, pregando que o Espírito viria nos preparar, e que nós deveríamos, quem recebe o Espírito de Cristo, quem recebe este Espírito que os apóstolos receberam, a missão dessas pessoas é pregar o Evangelho. Em Mateus fala sobre isso. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado vai ser salvo. O que não crê vai ser condenado, está condenado. A questão da fé, a questão de acreditar é quando se apresenta algo, né? E aquilo que foi lhe apresentado é recebido. Então a pessoa no seu espírito passa a acreditar e passa a viver aquela história. E quando ele passa a crer, ele passa a ministrar, pregar, ensinar. Ele foi discipulado e ele torna-se um discipulador, e aonde ele vai expandir e levar aquela palavra e aquele entendimento. O entendimento hoje é esse: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, porque o princípio das dores traz aproximação, traz a aparição do Mashiach judaico, e traz também, a Bíblia aponta lá em Apocalipse, né? A Escritura aponta no Apocalipse a revelação que um apóstolo teve, né? A revelação que um apóstolo teve em espírito, pelo Espírito. E é esse Espírito que está falando conosco agora. Por esta revelação, nós temos bases, temos estudos para entender que estamos no princípio das dores. O princípio das dores aponta o Mashiach judaico e aponta o governo único e aponta também o que está sendo feito pelo Papa Francisco juntamente com o ecumenismo. Verifica se a sua igreja, que é a igreja evangélica, a igreja protestante, neopentecostal, luterana, batista, seja lá o que for, verifica na tua igreja a unidade que a sua igreja está tendo com o ecumenismo, né? A conversa mundial da fraternidade, amados, pelo Espírito de Deus, né? Não foi revelado isso para a igreja dos apóstolos, os primeiros cristãos, né? Eu estou falando lá dos primeiros cristãos, anterior a Roma ter pego o domínio da igreja. E depois passaram anos e veio a Reforma Protestante, que gerou outras igrejas que são filhas da Igreja Católica. Eu estou dizendo a revelação de Jesus, do Cristo revelado, né? O Filho unigênito de Deus revelou aos apóstolos e deu o ide aos apóstolos. É este evangelho que eu estou te dizendo, que é este o evangelho que nós temos que pregar. Os outros evangelhos que apareceram depois, amados, nós não temos compromisso com ele. Verifica, porque se você está sentindo, mesmo que eu, que algo errado está acontecendo com o evangelho, algo de errado está acontecendo com a igreja, esse esfriamento, essa falta de dons, essa falta de preenchimento, esse vazio que
que o povo está sentindo, esse vazio, esse afastamento, esse esfriamento que o povo está sentindo, isso está vindo no princípio das dores, aonde diz que o amor iria se esfriar. E quando o amor se esfria, as pessoas se perdem, porque esse amor quem dá é o Espírito. É o Espírito de Deus que dá esse amor e coloca o homem para frente, coloca o homem para a presença de Deus. Quando for retirado o seu fôlego de vida, você não terá mais oportunidade para nada. Enquanto você tem o fôlego de vida, a sua alma e o seu espírito estão preparados para você se encontrar com a verdade e ser liberto na verdade. Se você sente esse esfriamento na sua vida, na sua casa, na pregação, naquilo que você entende sobre o Cristo revelado na cruz do Calvário, sobre aquele sangue que foi vertido, sobre a ceia do Senhor, né? Sobre você ser o tabernáculo, a habitação de Cristo, e você está sentindo esse distanciamento, procura saber se a sua igreja não está fazendo parte do ecumenismo, sendo liderado pelo Papa Francisco, pelo governo dessa nova ordem e desta nova religião. Porque muitos líderes aí de altas patentes estão vinculados ao Papa Francisco, ao judaísmo, ao Papa Francisco e à igreja muçulmana. Sinagoga, igreja e mesquita, inauguração nos próximos meses em Dubai, esse complexo Crislã, chamado Crislã, aonde os líderes de mais altas patentes assinaram tratados de paz. Tratados de paz, isso te lembra alguma coisa?